Está gravando. Pronto, perfeito. Bom, ok. Bom, muito bem, Luiz André, mais uma vez, boa noite. Tudo pronto para o sacrifício? Tudo pronto. Muito bem. Primeiro. Tenho certeza que minha pressão não está 12/8, mas está tudo bem. Ok. Agradecer aí a presença, né, dos nossos professores, amigos, colegas, enfim, pela presença e a disposição de mais uma banca, por sinal a última para hoje. O nosso aluno está aí todo nervoso. Acredito que esse nervosismo passe daqui a uns minutinhos depois que começar a falar. Luiz, você vai ter 15 minutinhos para fazer a sua exposição. Okay. Depois dos 15 minutos, cada professor, a professora Inês e o professor Fábio, farão as suas arguições. No final, se houver necessidade, então você terá mais 5 minutos para dar as respostas de acordo com as solicitações da banca. E depois faremos uma retirada para a deliberação da nota do seu trabalho, e aí voltamos para fazer a leitura da ata, tá bom? Desde já nós agradecemos, né, a contribuição de todos e a presença dos colegas que estão aí prestigiando você, o Márcio, o Paulinho, enfim. Então, Luiz, está com a palavra, por favor. Boa noite a todos. Bom, o meu trabalho, ele surgiu da necessidade de falar sobre um tema que, pelo menos dentro da igreja evangélica, no geral, é muito pouco falado. E quando falado, ele é falado com muito pouca profundidade, teológica mesmo. Clichês são usados a todo tempo e faltava, né, ao meu ver, algo mais acurado acerca do tema, que são os jogos de azar. O trabalho visa responder como que deve ser o posicionamento cristão acerca desse tema que virou tão relevante nos últimos tempos, né, com essa bombardeio de bet para tudo quanto é lado. Isso não é irrelevante para a igreja, pesquisas, um dos pontos que me motivou a escrever o trabalho foi dentro da minha própria igreja, de ver jovens utilizando essas plataformas livremente, sem qualquer pesar ou qualquer análise, e no momento da pesquisa do trabalho, tem pesquisas, né, feitas que mostram que 41% dos evangélicos jogam em bets e também não vê nenhum problema. O que eu procurei fazer, então, na primeira parte, foi definir o que é necessariamente jogo de azar. Até nisso, havia dificuldade em alguns podcasts que eu assisti, porque não se havia clareza. E a maioria das definições caminha para um propósito de que jogo de azar está sempre alinhado ao recurso financeiro. Só que isso não condiz nem com o próprio nome. Né? O jogo de azar está aliado a um jogo que o que está em questão não é a habilidade do jogador, mas sim a aleatoriedade. Então, não há nada que o jogador possa fazer para influenciar o resultado, se o jogo estiver normal. Né? Em segundo ponto, o que eu tentei fazer é fazer um apanhado histórico mostrando que esses jogos de azar não são um fenômeno novo, mas que estão presentes na história da humanidade desde sempre. Você tem relatos de 12 mil anos atrás de povos que tinham alguma espécie de dado, que eram ossos ou cascas, de um lado ou de outro, com marcações, e ao que parece, esses dados serviam para alguma espécie de jogo aleatório. Esses dados tinham um uso extremamente variado, e, inclusive, usos divinos. Muitos povos na antiguidade entendiam que o jogar dados
dava alguma espécie de acesso ao divino. E é engraçado, né? Porque desde os tempos mais remotos, o ser humano, como conversando com o pastor Binja, tem esse fascínio pela aleatoriedade, pelo que é incontrolável, né? Tem esse anseio por controlar aquilo que ele é capaz de prever. E é isso que move muitos dos jogadores, inclusive até hoje. A terceira parte, e a maior, que eu vou escorrer mais, é a parte teológica. Então, como que a Bíblia vai lidar com essa questão? E eu parti de um pressuposto, depois de assistir muitos podcasts e palestras e artigos, nessa parte de falta de profundidade, o argumento é do famoso tirar sortes. O problema é que ambos os lados, tanto os favoráveis quanto os desfavoráveis, usam os mesmos versículos para sustentar suas posições. E o que faltava era uma análise de cada contexto para indicar se era possível fazer alguma espécie de aplicação desses versículos. O que eu fiz, então, foi analisar todas as situações em que o lançar sortes aparecia na Bíblia e dividir em 7 categorias. Não que essas categorias sejam exatas, mas eu creio que elas foram bem definidas e assim delimitando o espaço de cada situação que aquilo acontece. Então, os versículos eles foram divididos em divisões da terra, escolha de líderes religiosos, organização sacerdotal, identificação de culpados, rituais religiosos, sorteios, de maneira geral, e práticas pagãs. E, ao analisar isso, eu tentava chegar a alguma conclusão acerca de que link possível, se é que era possível, dessa prática de tirar sorte com a nossa prática moderna. E aqueles que condenam a prática veementemente ficariam muito surpresos. Porque se você partir do pressuposto que o lançar sortes é uma espécie de condenação às práticas atuais de apostas, você vai se surpreender que das 7 categorias, pelo menos 5 tratam muitas dessas práticas como positivas. O problema é que aqueles que vão defender, seja de forma positiva ou negativa, têm dificuldade de analisar o contexto e que muitas dessas práticas, o lançar sorte estava ali no meio de administrativo. Por exemplo, nas divisões da terra, o lançar sortes era usado como meio para não haver favoritismo, para que as terras fossem divididas de modo igual, que ninguém fosse privilegiado. A mesma coisa vai dizer da organização sacerdotal, por exemplo. E isso acontece diversas vezes. Então, como é possível sustentar que a prática é condenada pela Bíblia se muitas delas é dito, o Senhor mandou tirarem sortes? Então, em todas essas categorias, a conclusão que se chegou foi que era inconclusivo fazer qualquer link com a prática de apostas modernas, tirando um exemplo que pode ser colocado de maneira bem, assim, a gente tem que ter muito cuidado para usar, que é quando os soldados sorteiam as roupas de Jesus, ali a gente tem um sorteio meio que aos moldes, né, porque o que está visando ali é necessariamente o lucro, né, que é a túnica que eles querem, e eles fazem o sorteio para não rasgarem a túnica, mas mesmo assim, é um uso muito distante e que você teria muita dificuldade de aplicar ele ao contexto de apostas modernas. Fazer esse link direto resultaria em aberrações hermenêuticas. É impossível você fazer esse link direto. Então, a última parte do trabalho, eu procurei responder. Então, uma vez que é muito difícil fazer esse link com a prática do tirar sortes,
É possível, então, tirar algum direcionamento bíblico para as apostas modernas sem cair nesses erros grotescos? E a resposta é que sim. A gente consegue nortear uma vida cristã para como deve ser a nossa postura diante das apostas, sem cair num liberalismo, né, de ser completamente aberto a essas práticas, mas sem também cair num legalismo, de simplesmente bloquear as práticas. Por quê? Se a gente cair no legalismo e dizer, e cair na falácia de dizer que todos os jogos de azar são necessariamente pecado, nós teremos que condenar jogos muito simples, como comprar um álbum de figurinha da Copa. Porque comprar um álbum de figurinha da Copa é um jogo de azar. Não está posto sob questão a habilidade do comprador de comprar a figurinha certa. Ou então, sei lá, o bingo beneficente da igreja. E aí eu recorri a 6 categorias que eu tirei do livro A Doutrina da Vida Cristã, do John Frame, que ele trabalha para nortear essa vida cristã. Então, ele vai trabalhar questões como a idolatria do divino, então, desse anseio por controle do divino, que caracterizaria uma falsa adoração. O segundo ponto é que os jogos atuais têm um alto poder viciante, então, ainda que acontecessem práticas antigas que envolvessem os jogos de azar e que viciados sempre existiram, os jogos de azar atuais são feitos com o propósito de viciar o usuário. Eles têm o propósito, por meio dos recursos dopaminérgicos, de viciar o usuário. O terceiro ponto é a ganância e a cobiça, que são claramente condenados pela Escritura. O quarto ponto, uma má postura com relação ao trabalho. Então, muitos daqueles que jogam interpretam o trabalho como quase um estorvo e veem nas apostas um meio de investimento para conseguir se livrar desse estorvo que é o trabalho, o que é claramente uma distorção do que Deus ordenou em Gênesis para Adão e para todos nós. A perda de recursos financeiros e a contribuição para a pobreza, uma vez que o jogo de azar ele não fomenta a igualdade entre as pessoas, mas sim que você ganha a partir da perda do outro, uma vez que a casa nunca perde. Uma aposta tem sempre que ter uma contraaposta para ela poder ser válida. Então, quando você ganha, você ganhou de outra pessoa, você não ganhou da casa de aposta. E isso visa muitos pontos bíblicos, como generosidade, né? E não lidar com o problema da pobreza. Os jogos de azar contribuem para a pobreza das pessoas. E você não precisa entrar em grandes espectros políticos para saber que a pobreza é um problema. E o último ponto é que muitos dos jogos de azar, dessas casas de apostas, sejam de esportes ou de simplesmente roletas, elas estão diretamente e historicamente envolvidas com crime organizado. Por ter pouca verificação e ser facilmente maquiado as finanças, é muito usada para lavar dinheiro, e nenhum cristão deveria estar envolvido com esse tipo de prática. Então, qual que é o posicionamento que eu tenho após a pesquisa? Entendo que o cristão que decida jogar terá muitos problemas em relacionar isso com sua vida prática, porque ele vai se fechar em algum ponto que foi estabelecido. Pode ser que ele esteja na ganância, pode ser que ele idolatre aquilo. Então, acredito que o chamado é a reflexão de analisar cada caso e perceber que a prática, na maioria das vezes, vai estar ligada a um mau desejo do seu coração. Claro que ninguém está condenando aquele uso esporádico, recreativo, como exemplo do bingo da igreja, mas o uso
recorrente, e muitas das vezes a pessoa já está até viciada, a pessoa vai incorrer em alguma condenação da Escritura. E sendo assim, ela está em uma vida que não condiz com a fé que ela é professada. A Bíblia dá posicionamentos robustos para que se possa analisar a questão. E analisar o tirar sorte é um grande divisor de águas, pelo menos foi para mim, que nunca tinha feito isso, para perceber que essa aplicação direta ela é mal feita e vai gerar muito mais problemas do que soluções. Eu agradeço aos professores e muito obrigado, gente, pelo espaço. Muito obrigado, Luiz. É uma alegria imensa, ouvi-lo. É bem diferente de lê-lo. A clareza com que você fala, com que você expõe aquilo que norteou, né, o seu labor é interessante. Bom, eu sou suspeita para falar, então vou passar a palavra para a professora Inês para fazer a primeira arguição e, na sequência, o professor Fábio Ito. Oi, boa noite, Luiz. Boa noite, professora. Muito parabéns, parabéns. Que tema, viu? Que Obrigado. tema atual. Isso tem que ser publicado, feito alguma coisa. E essa é a estatística, eu pensei esses dias mesmo, porque vendo esses jogos de futebol, né, e essas propagandas massivas de bets, me incomodam demais, demais. Uhum. E eu fiquei pensando, aí parei para pensar, como é que será que está a igreja? Será que o povo está jogando? Né? Porque as estatísticas são de muitas pessoas, né? Eu falei, deve ter crente jogando, né? E como é que a gente lida com isso? Né? Eu estava pensando nisso esses dias. Aí, quando veio o seu TCC, eu falei assim, que beleza, né? Uhum. Então, assim, olha, fiquei muito feliz, assim, bem, o modo como você fez a pesquisa, que você colocou como a Bíblia fala, né? A gente não tinha se dado conta, né? A gente não se dá conta das formas de jogos, né, que aparecem na Bíblia e qual é a forma, né, o que cada um quer dizer, né? Eu não tinha parado para pensar nisso antes de ler. Enfim, né? Muito bom o modo como você colocou, como você foi desenvolvendo, e como você foi argumentando, porque a princípio, quando você começa a descrever, né, os jogos pela divisão de terra, a escolha de líderes, né, a organização sacerdotal, a identificação de culpados, quando você começa a fazer isso, a impressão que tem é que você vai defender, né? E assim, aí é bem, bem legal. Até se você fosse fazer um podcast sobre isso, ou uma publicação, né? Podia colocar, olha, o que a Bíblia, os pets da Bíblia, né? As bets da Bíblia, né? Enfim, porque aí a pessoa ia ser atraída, mas depois você vai falando, né, dos rituais religiosos, das práticas pagãs, chegando à veste de Cristo, né? E aí você trabalha a ética e, e você termina muito bem falando sobre os pontos, o que é que pega, né? Que não é uma questão doutrinária, é proibido jogar, mas é uma questão mesmo, né, de vida cristã, de vida com Deus, né? Então, como você mencionou, a idolatria, o vício, a ganância, né, o desprezo pelo trabalho, prejuízo econômico do outro, que a gente nunca pensa nisso, a relação com a criminalidade, que é uma forma enfim, né, de a gente colaborar com o mal, né? Então, assim, você você abordou princípios que têm uma crítica consistente, né, para as costas.
pontos que você precisa observar, né? Que é a... Peraí que eu tenho um gato aqui na frente. Pontos que você precisa observar, né? A BNT faz uma revisão, né? Tem alguns errinhos, né? De português. Então, faça a revisão da BNT também. Olha lá o nosso manual, Manual BNT Flam, né? Como é que tem que colocar os títulos direitinho. Passa limpo isso para você poder ter alguns trechos repetidos também, mas, Uhum. enfim, peça uma boa revisão, né, antes de entregar. E parabéns pelo tema. Professor, Muito bom. Parabéns, Luiz, pelo trabalho. Parabéns, professor Binja, pela orientação. Você foi muito feliz, primeiramente, na escolha do assunto. Eu creio que esse é um assunto que, de fato, a igreja precisa falar mais. A igreja precisa ser alertada e alertar os seus membros, né? A gente não pode normalizar aquilo que é pecaminoso. E a mídia a massiva mídia tende a normalizar algo que a gente não poderia aceitar. Então, primeiro, parabéns pelo seu assunto. O tema eu achei bastante abrangente, né? Jogos de azar à luz das escrituras, ficou bastante abrangente o tema, né? Uhum. E você começa colocando aqui, né, que você vai fazer uma investigação histórica e uma definição conceitual e implicações éticas. Isso aqui também ficou bastante amplo. E uma coisa que, assim, vendo o seu trabalho, o seu desenvolvimento, a maneira como você foi colocando, concordo totalmente com a professora Inês, que você foi muito feliz no seu desenvolvimento e deu a entender que, assim, lendo, falou assim, será que ele vai defender? Não é possível. E aí depois, no final, você foi pontuando. Mas eu achei muito interessante a maneira como você desenvolveu. Precisa só fazer uns concertinhos aí no português, né? Algumas questões também linguísticas, mas nada que comprometa. Mas teve uma coisa que eu achei falta, assim, de alguns dados atualizados de Uhum. como que esses jogos de azar têm, de fato, comprometido a nossa sociedade, Uhum. a partir de um dispositivo legal. Porque até um tempo atrás, jogos de azar no Brasil, eles eram proibidos. Havia uma proibição clara. Sim. E teve um dispositivo legal, governamental, legislativo, que permitiu a entrada das bets. E poderia você fazer colocar alguns dados Uhum. de quando que foi feito isso e um comparativo de antes e depois. Isso você tem dados acessíveis, né, aí na internet, e também o impacto econômico nas diferentes classes, principalmente nas classes menos favorecidas. E Uhum. tem alguns dados já pelo IBGE, o quanto que as famílias, principalmente aquelas que recebem recursos do Bolsa Família, têm sido afetadas com a questão das bets, né? Então, acho que isso enriqueceria bastante o seu trabalho, porque ratificaria a sua argumentação final de que isso tem causado um dano social, né? E para além da questão espiritual, né? Para Uhum. além da questão religiosa. Uhum. Então, eu acho que esses dados, tanto legais, são jurídicos, né? A questão econômica e a questão social, esse tripé, poderia ser uma boa argumentação para
que você norteasse a igreja, que o aspecto religioso, como voz profética, denunciando esse pecado na nossa sociedade. Então, mas só um apontamento da mesma forma que você percebeu, eu vi que você estava com o Paulinho e também as outras ali apresentações. Aqui a nossa função é mostrar o quanto que vocês podem caminhar além, né? Não é uma crítica, mas eu usei a palavra carinho, né, na anterior, é um carinho para você mostrar o quanto que esse tema merece, né, e ser aprofundado, e quanto que ele é urgente. Então, da minha parte, seria mais isso, e dando os parabéns aí, Luiz, pelo seu trabalho. Obrigado, professor. Muito bem, muito bem. Luiz, a palavra está com você. Quer fazer alguma consideração em função do que os examinadores disseram? Não, nenhuma. Na verdade, é só que eu entreguei o trabalho e depois eu vi os erros de português que eu tinha que arrumar, que eu revisei e uma parte ficou sem, mas, enfim, é só isso. Foi culpa minha. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, nós vamos fazer uma retirada rápida. Vamos a uma sala reservada para fazermos as deliberações em torno do seu trabalho, tá bom? Bom, Então vamos fechar aqui a câmera e o microfone e já voltamos. tá bom. Rebentão, hein, mano? Vai! Segura o homem aí. Graças a Deus. Ai, quase passei mal. Estranho, né? Mano, tá doido. Explicou muito bem, Luiz. Parabéns. Obrigado, Evelyn. Eu já estava preocupado, achando que você concordava, rapaz. Eu fiquei assustado também, viu? Rapaz, na metade do trabalho até eu achei que eu concordava. Olha, eu tava quase entrando no computador para pôr a mão na tua cabeça já, você acredita? Se Luiz quase passa mal, imagine a gente. A gente vai ter que tomar o quê? Qual é a medicação que a gente tem que tomar para poder apresentar esse trabalho aí? Pelo amor de Deus, a pressão do homem é 1 por 1, ele não tem nem pulsação, ele é muito sossegado. Agora, para ele ficar nervoso, você imagina nós, filho. Não, é outro planeta. Não. Meu amigo, eu vou falar pra você, viu? Quando eu estava escrevendo, eu estava assim, gente, não é possível que eu vou caminhar num negócio desse. Eu brinco com os meninos todo dia. Aí depois eu falei, não, voltei. Hoje agora assim, tem um remédio que eu dou pro meu filho aqui, que dorme tranquilo, é Rivokids. Eita! Concordo, Luiz, concordo. Mas a apresentação foi fantástica, assim, foi um domínio que você tem do trabalho, a construção que você fez, todas essas ponderações que os professores fizeram aí, é possível a gente perceber. Claro que os professores têm um olhar bastante apurado, mas é tranquilo para a gente compreender, viu, pela maestria com a qual você apresentou o trabalho aí. Obrigado, meu amigo. Então, ó, chega de ficar elogiando que já deu, hein? Chega. Não, já acabou, já. Não, tá bom. Já. Uma dúvida, Luiz. O PowerPoint não é obrigatório, então, né? Não. Na verdade, eu acho que pela estrutura que eles montaram, eu acho que é até melhor sem, viu? A primeira moça que apresentou hoje às 6 horas, Eveline, ela colocou com o PowerPoint, só que ela ficou lendo só a apresentação dela. Eu acompanhei o tempo inteiro ali. Ela não trouxe uma apresentação. A apresentação, digo assim... Fala, né? De fala. Ela pôs o PowerPoint, ela foi lendo tudo que estava escrito ali, até eu escrevi isso aí no grupo ali, o tempo inteiro. Ela não trouxe um elemento, ela só falou o que estava escrito. Entendi. Então, se o aluno quiser levar, leva o PowerPoint, né? Mas eu acho que é melhor sem mesmo. Assim, Quem é seu orientador, Eveline? É o André Botelho. O André, então, eu não acho... Você chegou a perguntar alguma coisa para ele?
Não, Porque eu não vi... cheguei a perguntar ainda, porque é só em novembro, né? Eu já estava. É verdade. Mas o teu tá marcado para quinta-feira. Eu mandei uma mensagem para a Adriana hoje, é porque ela não estava sabendo, mas a Cleide já sabia, o André já sabia, aí eu tive que explicar. Aí vai ser só em novembro mesmo, vai ser só no final do ano. Entendi. Vou tirar tranquilo. O André fugiu. Cadê o homem? Ele não quer saber o resultado, não. Não, é. Deixa eu chamar no WhatsApp aqui. Ô, Mineirinho, cadê o C, filho? Cadê o C? Muito bem, estamos de volta. O Luiz. Cadê o Luiz? Caiu fora. Tô chamando ele aqui. Ué. Será que é a internet dele? Eu creio que sim. Eu vou tentar ligar para ele para saber se... Não tá nem ficando azul aqui. Entrou. Vamos. Pronto, estávamos preocupados, Luiz. Caiu aqui, rapaz. Eu tive que até que trocar pelo celular. Trabalho de conclusão de curso, Rata de Defesa Pública. Aos 23 dias do mês de junho de 2026, às 21 horas, em sessão pública online da Faculdade Latino-Americana, na presença da banca examinadora, presidida por mim, Elias Binja, e composta pelos examinadores professora Inês Teixeira e o professor Fábio Ito. O aluno Luiz André de Souza Silva apresentou o trabalho de conclusão de curso intitulado Jogos de Azar à Luz das Escrituras, como requisito curricular indispensável para a integralização do curso de bacharelado em Teologia. Após reunião em sessão reservada, a banca examinadora deliberou e decidiu pela aprovação do referido trabalho com a nota 9, divulgado o resultado formalmente ao aluno e demais presentes, e eu, na qualidade de presidente da banca, lavrei a presente ata, que será assinada por mim, pelos demais examinadores e pelo aluno. Luiz, parabéns. Parabéns, Luiz. Ciclo. Obrigado. Parabéns, Deus abençoe. Amém, amém. Obrigado, gente. Parabéns. E põe isso, põe para frente esse artigo, viu? Tá bom. Pode deixar, professor. Precisa, urgente. A gente espera, na nossa revista eletrônica, fazer a publicação do seu trabalho e os outros trabalhos, né? Então, conosco, naquilo que estiver ao nosso alcance fazer para ajudá-los nesse percurso acadêmico, estaremos à vossa disposição. Obrigado. Todos, a última banca. Diretor Fábio, a palavra está consigo. Eu fico muito feliz de ver o trabalho de 3 anos aí dos alunos com uma qualidade como que foi apresentada, né? Fico muito satisfeito, parabenizo todos os alunos, todo o corpo docente, todos os orientadores que norteiam trabalhos tão relevantes, porque no fim das contas a gente vive para a edificação da igreja. Eu acho que esses trabalhos, sem dúvida, vão edificar a igreja. Então, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos. E quero terminar com oração. Vamos, Pai, muito obrigado por esse tempo, por essas bancas, esses trabalhos. Que o Senhor continue abençoando a todos. Ó Deus, e que a tua igreja seja edificada para que ela continue refletindo a luz do Senhor e ela possa verdadeiramente ser luz nesse mundo, sal nessa terra, para que o teu nome seja bendito e glorificado. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau. Boa noite. Príncipe Márcio,
façam os acertos necessários no trabalho e obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau.